hoje a gente separa para a gente falar sobre quem nós somos, quais os nossos objetivos como igreja, quais as nossas raízes, os nossos fundamentos. Hoje a gente tira todos os nossos campos, nós estamos aí falando sobre a visão. Ontem eu estava falando para a neném, ora por mim, porque amanhã eu vou pregar 32 vezes. E ela disse, meu filho, você vai morrer. É porque literalmente eu estou pregando em todos os campos, né? Então tem uma mensagem gravada para todos os campos estão aqui, eu estou fazendo presencialmente. Mas toda vida que a gente fala sobre visão, eu volto no tempo. Eu me lembro que janeiro de 2009, a igreja começa em 2001, a gente começa com uma visão, tem uma visão, estava lá escrita e tal. Mas uma coisa é você escrever na tua empresa a visão da tua empresa, escrever na tua empresa a frase. Outra coisa é você viver isso, é fazer com que os seus colaboradores possam olhar para aquela frase ali e dizer assim, é isso que a gente é isso que a gente faz. E aí a gente chama de cultura, não é? A cultura é o dia a dia que acontece para que isso, né, aquilo que a gente escreveu como visão aconteça. E é importante a gente falar da visão para fortalecer cada vez mais quem nós somos. Enfim, voltando. Janeiro de 2009, eu estava preparando ali a mensagem para falar sobre a visão da igreja. E eu me lembro que eu estava em casa com as minhas cadernetas ainda pretinha, escrevendo e ali escrevendo sobre a visão, e eu comecei a escrever, né? Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro tem conhecedor e praticante da palavra de Deus. E naquele dia eu fui tomado de uma presença tão gloriosa de Deus. Eu sabia que estava algo, eu sabia que Deus estava construindo algo. E eu continuei escrevendo. Eu vejo uma igreja, na maioria crianças e jovens. Eu vejo uma igreja, e eu vejo uma igreja, eu vejo uma igreja. E eu me lembro que eu terminei de preparar aquela mensagem e chorando na presença de Deus, disse assim, meu Deus, é isso aqui que a gente é isso aqui que a gente é. E eu me lembro quando a gente compartilhou a visão da igreja, a igreja ainda era aquele espaço ali de cima, e foi uma presença de Deus maravilhosa. Eu valorizo esse dia, eu valorizo esse momento, eu valorizo. E esse momento é para você que tem vindo para a igreja recentemente, é muito importante para você saber quem a gente é, o que a gente valoriza, a nossa identidade. Para você que já faz dessa casa, para você ser servideiro online, que faz dessa casa não apenas um culto transmitido, mas faz dessa casa a sua igreja. Você, nós que temos a extensão dentro das unidades prisionais, saber quem a gente é. Saber quem a gente é. Visão também faz com que a gente possa olhar para o nosso futuro, como igreja. E eu sinto que esse ano, e aí eu não posso precisar se mais 2 anos, se mais 3 anos, mas eu sei que esse período, Deus, Ele quer fazer com que a gente cresça e faça com que as nossas raízes sejam mais profundas. Nossas raízes sejam mais profundas. Deus quer, Andréa, Deus quer que cada dia você tenha mais profundidade nas suas raízes em Deus. Quando eu olho igreja, eu olho essa árvore, onde nós vamos ter profundidade e nós vamos ter abrangência de raízes. Vou repetir. Como igreja nós vamos ter profundidade de relacionamento, profundidade de conhecimento da palavra, profundidade com o Espírito Santo,
profundidade, raízes profundas. Não apenas sentir alguma coisa, mas ter convicção em Deus. Por quê? Porque minhas raízes estão profundas em Deus. As minhas raízes estão profundas com o Espírito Santo. As minhas raízes estão profundas. Não apenas profundidade, mas cada vez mais alargar as nossas raízes. E aí sim, a gente vai ter frutos que permaneçam. A gente vai ter expansão que realmente possa permanecer. Porque é perigoso a gente ver árvores, tá certo? Que as pessoas olham e vê uma árvore frondosa, frutificando, mas quando dá vendaval, a árvore cai. Não, nós queremos, né, a igreja com raízes profundas. E quando eu falo raízes profundas, é você. Somos nós aqui. Amém, pessoal? Mateus capítulo 16, 18 a 19. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, no capítulo 3, verso 14 e 15, ele diz assim, ele estava ausente pessoalmente, né? E assim, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Uma visão nos é dada para a gente se comportar na casa de Deus, saber quem a gente é na casa de Deus. E sempre que a gente fala sobre visão, eu e a Nenê, a gente percebe claramente uma coisa, que hoje, embora Deus tenha dado naquele dia, ali em janeiro de 2009, ter nos dado essa visão, hoje ela não pertence a uma pessoa. Essa igreja não está sendo construído, fundamentado na pessoa do Costa Neto. Essa visão, você enxerga desse jeito, você percebe desse jeito, você vive isso. É tão bom a gente olhar para depoimentos de pessoas dizendo o seguinte: hoje eu vivo, eu amo e eu sirvo. Pastor, é isso aqui que eu acredito, essa igreja eu acredito nisso. Então, quando eu falar isso, eu sei que você enxerga isso. Por exemplo, vamos construir uma igreja que tem coisas que só acontecem nela. Tem uma frase que a gente usa, e já faz tempo, e você, aqui e acolá, a gente diz, aqui e acolá, as pessoas falam, tem coisas que só acontecem na igreja. É bom demais a gente orar em casa, é bom demais a gente estudar em casa, é bom demais, mas tem coisas que só acontecem quando a gente está junto, gente. Tem coisas que só acontecem quando nós somos igreja. Tem coisa que só acontece o quê? Na igreja online, só acontece na igreja presencial. Deus tem nos dado uma identidade. Embora nos inspiramos com outras igrejas, embora nos associamos com outras igrejas, embora temos parcerias com outras igrejas, mas a gente reconhece que Deus nos deu uma identidade, a gente carrega uma identidade. Isso não quer dizer orgulho, isso não quer dizer prepotência, isso não quer dizer perfeição, isso não quer dizer que a gente é certo e outras igrejas são erradas. Não, é dizer que a gente é a gente. Nós não fazemos porque todo mundo faz. A gente faz porque nós sabemos quem nós somos. A gente faz porque nós sabemos quem nós somos. Pastor, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo dizendo isso, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo... Glória a Deus, porque todo mundo está fazendo isso. Nós estamos fazendo porque nós temos uma visão.
Se tem uma oração que eu faço, juntamente com a minha liderança, juntamente com as pessoas, é assim: Senhor, nos leva a alcançar pessoas que ninguém está alcançando. Nos leva a falar uma mensagem que às vezes as pessoas estão esquecendo de falar. Ó Deus, nos leva a fazer coisas que às vezes as pessoas estão esquecendo de fazer, que ninguém tem feito. Nos leva a ser uma igreja, Pai, ó Deus, em que de forma intencional a gente faz e de repente as pessoas não estão fazendo. Uma mensagem que às vezes ninguém prega, um amor que às vezes não acontece. Não, nós queremos essa igreja que acolhe, essa igreja que ama, uma igreja única, que não pode se comparar, uma igreja que não tem problema com o passado que você carrega. Essa é a visão da nossa igreja. A gente quer amar você, a gente jamais, e se aconteceu, não é a nossa visão, no sentido de que, fulano de tal, ei, fulano de tal, tu sabe quem está aqui, olha ali, fulano de tal, ou tu sabe o passado dele. Essa não é a nossa visão. A gente vai receber você do jeito que está, mas nós vamos incomodar você a não permanecer do jeito que você está. Nós vamos apresentar Jesus Cristo, nós vamos apresentar a palavra de Deus. Essa é a nossa visão, e você enxerga desse jeito também. Eu quero convidar você a construir essa igreja, uma paixão pela igreja, uma paixão pela igreja. O livro de Salmos 27, o verso 4 diz assim: uma coisa, o salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O autor poderia dizer: Senhor, me dá a orientação, e Deus orienta. Senhor, me dá a forma de ser guiado, e Deus guia. Salmo 27 diz: aquele que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve seguir. Mas o salmista diz assim: Senhor, eu peço para que eu esteja na tua casa, e na tua casa eu receba orientação, na tua casa eu vejo a tua bondade, na tua casa, Senhor meu Deus, eu vejo a tua mão. Alegria, paixão pela casa de Deus. Próximo mês eu vou completar 63 anos de idade. Dos quais, tá certo? 63 anos de idade. Dos quais eu nasci dentro de igreja. Conscientemente envolvido dentro de igreja. Eu e a Neném, a gente tem pelo menos 50 anos. Entreguei minha vida para Jesus com 15 anos de idade. No sentido de que eu deixei de de estar na igreja por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa dos meus avós. Eu passei a estar na igreja porque eu amo a casa de Deus. E eu devo a Deus duas coisas. Eu devo a Deus Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo minha vida foi transformada. Por causa de Jesus Cristo minha vida foi perdoada. Por causa de Jesus Cristo eu tenho eternidade. Mas eu devo, a segunda coisa que eu devo a Deus é a igreja. Por causa da igreja, meus valores, certo? Ela contribuiu com os meus valores. Por causa da igreja, a visão sobre Deus, ela contribuiu. Por causa da igreja, a visão sobre Jesus, ela contribuiu. Por causa da igreja, a visão sobre a vida, a igreja contribuiu. A igreja contribuiu com a forma como eu me casei, foi na igreja. A igreja contribuiu por ter conhecido a Neném. A igreja contribuiu para a gente ter casado. A igreja contribuiu pela forma que a gente vive casamento. A igreja contribuiu a forma como a gente cria nossos filhos. A igreja contribuiu. Não é brincadeira, gente. Lá em casa a gente toma café falando de igreja. A gente almoça falando de igreja. A gente briga por causa da igreja. E a gente fica bem por causa da igreja. Eu amo a casa de Deus. De paixão pela casa de Deus. Eu não me associo com quem não gosta de igreja. Eu amo
Eu converso, mas eu não tenho negócio com quem não valoriza a casa de Deus. Porque eu não dou a minha vida por causa de uma instituição, eu dou a minha vida porque a igreja é corpo de Cristo, a igreja é a casa de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Eu já vi negócios progredir, eu já vi conglomerados progredir, eu já vi empresas progredirem, mas eu vi também empresas caírem, eu vi impérios caírem, mas quando eu olho para a igreja, as portas do inferno não foram capazes de destruir a igreja de Jesus. E eu quero, juntamente com você, construir essa paixão pela casa de Deus, alegria pela casa de Deus, alegria de vir para a igreja, alegria de servir na igreja, alegria de cantar na igreja, alegria de orar na igreja, alegria de orar pela igreja, alegria de doar para a igreja, alegria de estudar na igreja, alegria de fazer amizade na igreja, alegria, paixão pela casa de Deus, alegria e paixão pela casa de Deus, porque tem coisa que só acontece na igreja, que só acontece aqui, meu irmão. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quem aqui um dia conheceu Jesus, seguiu Jesus, teve a vida transformada por Jesus, porque você um dia estava ouvindo ou um rádio ou um programa de TV? Foi por causa de um programa de TV que você conheceu Jesus, um programa de rádio que você conheceu Jesus, um programa de rádio que você entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Uma. Mais alguém? Duas. Mais alguém? Aí o pessoal online, né? Quem conheceu Jesus? Quem se apaixonou por Jesus? Quem começou a conhecer a palavra? Quem começou a ser transformado por causa de uma igreja local? Levanta a mão. Ei, gente, dê glória a Deus por causa disso. Glória a Deus. Uma paixão pela igreja. Raízes profundas, porque eu sou apaixonado pela igreja de Jesus. Não é a igreja do Costa Neto, não é a igreja da Nenê, é a igreja. Eu sei que essa igreja tem pastor, eu sei que a visão dos nossos pastores, mas sabe, pela igreja de Jesus, porque vai pode ser que em determinados momentos eu, Costa Neto, não vou fazer aquilo que você concorda. Eu, Costa Neto, pode ser que faça alguma coisa que você não seja, não é isso que... Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo que eu não concorde, sabe de uma coisa? Eu amo a igreja de Jesus, eu tenho paixão pela igreja de Jesus, eu vou orar pela igreja de Jesus, porque Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode agradecer a Deus pela igreja, amém, pessoal? Visão que fortalece cada vez mais a nossa paixão, a nossa entrega, a nossa adoração, o nosso servir, porque é a igreja dele, gente, uma igreja que é dele, as pessoas são dele, a palavra é dele, a inspiração vem dele, a glória é para ele, a honra é para ele. Eu vou confessar uma coisa que eu não gosto. Eu posso falar, gente? Uma coisa só. A palavra não é nem não gostar, eu acho estranho. Mas também eu não gosto, não. A pessoa chega e diz assim: pastor, eu só sou ovelha, viu? Não é verdade. 2, eu não gosto, não. E 3, porque você não me pertence. Eu sei que às vezes as pessoas dizem por quê? Por consideração. Eu sei que as pessoas falam por respeito. Eu sei que as pessoas dizem, né? Olha, pastor, eu conheci uma pessoa, estou viajando, eu conheci uma pessoa que é ovelha sua, lá em Fortaleza. Aí eu disse: legal, mas não é minha. E para mim isso é muito importante, para mim é intencional.
você não me pertence, você não é minha propriedade, eu não sou propriedade de ninguém, por quê? Porque a igreja é dele, eu pertenço a ele, você também pertence a ele, nós somos corpo dele, e eu fico muito feliz, porque a mensagem que a gente prega nessa igreja é dele, a inspiração vem dele, a salvação é ele que faz, quem transforma é ele, e eu fico muito feliz de estar envolvido no negócio de Deus que chama a igreja, porque é dele. Nós precisamos construir essa igreja e dizer que o amor por essa igreja, a paixão por essa igreja, a oração por essa igreja, é porque é de Jesus Cristo, e é nele que a gente vai dar glória para ele, como a gente cantou, que por ele eu estou dando a minha vida, fazendo tudo com alegria, dono dos meus dias, ele que eu estou, que eu não sei letra não, vida, fazem e com alegria. Por quê? Porque é dele, gente. É porque é dele, é porque é dele, é porque é dele. Muda tudo na nossa vida. Ok, às vezes as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Um dia uma pessoa chegou e disse assim: pastor, como é o negócio lá da igreja? O sócio é o senhor e a pastora. E aí o apurado, depois que sai o apurado, aí o senhor divide com o senhor e a pastora diz: sangue de Jesus tem poder. Não, gente, aí é outra conversa. Mesmo assim, não é nosso, esse tempo não é nosso. Juridicamente é da comunidade cristã videira, essa cadeira não é nossa, juridicamente, mas muito mais do que cadeira, também não é nosso, é o que? Você pertence a Jesus Cristo, e isso muda tudo, gente, isso muda tudo, essa é a nossa visão, essa é a nossa visão. Romanos capítulo 11, eu quero ler o 36, Romanos 11, 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Você pode repetir comigo, pois? Mais uma vez, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém, amém. Eu acredito, isso é algo que a gente não pode negociar, e quanto mais a gente saber quem nós somos dele, pertencemos a ele, nossas raízes vão ser mais profundas, e é nele que eu quero que você coloque a tua esperança, é nele que eu quero que você coloque a sua fé, é nele que você precisa conhecer, é ele que você precisa conhecer. Cada vez mais nós vamos nos aprofundar, crescer nas nossas raízes, se paixão pela igreja, porque a igreja é dele, saber que nós pertencemos a ele, todo investimento é para ele, mas também saber que a igreja é santa. Santidade fortalece as nossas raízes, santidade faz a gente crescer nos nossos fundamentos, porque santidade é a natureza de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 a 17, 1 Pedro capítulo 1, versos 15 a 17, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Se tem algo que vai fortalecer, vai aprofundar, vai alargar
e vai sustentar a nossa expansão, os frutos dessa igreja. A gente entender e construir juntos uma igreja santa. As atividades são santas, a pregação é santa, os recursos são santos, as amizades que são construídas são santas, os gastos são santos, a liderança é santa, os membros são santos, quem está nela é santo, separado, e no sentido de separado, né, no sentido de perfeição, é sermos dele, pertencemos a ele, nosso coração, a nossa vida, a nossa mentalidade, a nossa visão é santo. Eu oro por uma igreja que carrega a santidade. O livro de Mateus, palavras de Jesus, diz: bem-aventurado, feliz, bem-aventurado são os limpos de coração, porque verão o Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, dito por Jesus. Quer ver Deus na sua vida, quer ver Deus operar na sua vida, quer ter sensibilidade, quer enxergar, quer perceber Deus, atrair, ativar a presença de Deus, é sobre santidade, gente. E eu oro para que, aonde você for, santidade ultrapasse domingo, mas as pessoas olhem para você e percebam no seu dia a dia o que você tem uma natureza diferente. É a forma como você comunica, as pessoas vão perceber Jesus Cristo. A forma como você reage, as pessoas vão perceber Jesus Cristo. A forma como você está vivo dentro de casa, as pessoas vão perceber Jesus Cristo. Isso é santidade. E quando é muito bom, gente, diante de tanto escândalo, diante de notícias sobre, às vezes é um líder, às vezes é a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho uma responsabilidade de carregar sozinho essa igreja. Você precisa ter a responsabilidade de carregar, não a CC Videira, mas a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, as pessoas olharem para você e dizer assim: rapaz, essa aqui é uma mulher de Deus, rapaz, isso aqui é um homem de Deus, essa atitude é de quem teme a Deus, isso aqui é uma atitude de uma pessoa que teme ao Senhor, isso aqui é uma atitude de gente que teme a Jesus. Tem muito mais gente séria caminhando com Jesus, tem muito mais gente séria na igreja de Jesus, tem muito mais igreja séria, tem muito mais gente séria. Eu quero que você entenda isso, e a gente venha construir isso, gente, essa igreja onde nós vamos refletir Jesus Cristo aonde a gente for. Aonde a gente for, a gente refletir Jesus Cristo. É muito bom, é muito bom. Sinceramente, a gente ia encontrar pessoas que refletem um caráter de Jesus. Me lembro um fato, eu posso contar várias histórias, mas essa história, ela me tocou muito. Quando eu estava na controladoria da Marquise, aí era controle do Gran Marquise César Park. Eu me lembro que uma cliente, ela saindo, fazendo check-out ali no César Park, ela amassou os papéis que ela tinha, botou dentro do envelope, amassou o envelope e pediu para o recepcionista botar no lixo. E aí ele amassou, tudinho, botou no lixo, e ela foi embora. E depois o recepcionista olhou o lixo e viu que o envelope estava cheio de dinheiro. E aí ele pegou o envelope e tinha muito dinheiro no envelope. E aquela senhora não teve, ele pegou o dinheiro, ele fez. O gerente não mandou, eu não pedi, o chefe dele não pediu, ninguém pediu. Ele pegou aquele dinheiro, contou, entrou em contato com a senhora, ela estava no avião. Aí depois, quando ela chegou, ele entrou em contato com ela e disse: olha, aconteceu isso, isso, isso.
eu queria saber a sua conta para eu devolver esse dinheiro da senhora. E tinha uma quantia, a quantia que eu vi, era essa quantia, e ele pegou e depositou. Ninguém soube dessa história. Essa senhora, cliente, mandou um e-mail para o hotel, agradecendo a pessoa tal. Aí a gente soube no hotel quem era a pessoa que tinha feito aquilo ali. Ele não fez, não comunicou ninguém, não falou para ninguém, não, na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não fez nada. E depois eu descobri que aquele rapaz era um seguidor de Jesus Cristo. Era uma pessoa que tinha Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe o que é isso? É uma pessoa que glorifica o nome de Jesus. É gente que ama a igreja, ama a Deus, ama Jesus, pertence a Jesus, mas dá um testemunho de que vale a pena seguir Jesus e estar numa igreja local. Você pode dar glória a Deus, gente. E quantos testemunhos? Recentemente eu soube uma pessoa que frequenta aqui a nossa igreja. Estava no supermercado e quando chegou no carro, o carro dele estava batido. E tinha sido uma pessoa que, ao deslocar o carro dela, bateu. E estava amassado o carro dele. E essa pessoa fez um bilhete e botou no para-brisa, diz assim: eu sem querer bati no seu carro e eu esperei, não apareceu, mas segue meu contato, eu gostaria que você entrasse em contato comigo, porque eu gostaria de fazer a reparação do seu carro. Ele pegou e ligou para aquela moça e ele disse assim: olha, eu estou encantado com a sua atitude, porque você poderia ir embora e ninguém. E aí depois ele veio a descobrir que essa pessoa era uma seguidora de Jesus Cristo e que ela faz parte da nossa igreja. Se você estiver aqui, glória a Deus por você carregar um bom testemunho e refletir Jesus Cristo na sua vida. Isso é santidade, gente. Isso a gente não aprende, e glória a Deus pela terapia, glória a Deus pelos remédios, glória a Deus pelos livros, mas isso não se aprende. Isso se torna. E santidade faz a gente ser desse jeito. Amém, pessoal? Vamos construir essa igreja da presença de Deus. Só isso, gente. A beleza é porque Deus está presente. A beleza, a riqueza dessa igreja é porque Deus está presente. Se tem uma palavra que a gente usa na nossa igreja, pode ser que você nem tenha noção sobre isso, mas a gente usa o termo atmosfera. Atmosfera. O que é atmosfera para a gente? Criar atmosfera. Cinema tem atmosfera. Restaurante tem atmosfera. Você vai em determinado lugar, você sente alguma coisa, isso ali é atmosfera. Igreja tem uma atmosfera. Para a gente a definição de atmosfera é não atrapalhar o Espírito Santo. Nada atrapalhar. Por quê? Porque se tem algo que não tem como pagar, é Deus se manifestar. É você vir, é você chegar, é você abrir o coração e Deus falar com você. E você sair daqui transformado, e você sair daqui tocado, você sair daqui com algo no coração. É você dizer assim: Deus falou comigo, Deus orientou a minha vida. Quantas vezes, por causa de uma palavra, por causa de um exemplo. Gente, eu louvo a Deus, porque Deus ainda fala hoje. Deus ainda fala hoje. A gente pode ser, a gente precisa ser guiado pela presença maravilhosa de Deus. Uma igreja, e você enxerga essa igreja, você sabe da importância dessa igreja, e nós precisamos nos juntar para que isso aconteça. Uma igreja do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, 9, 10, toda vida.
Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Você conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Raízes profundas, raízes abrangentes. Ninguém vê, ninguém percebe, mas tem algo crescendo na minha vida e na sua vida. Cada vez mais essa dependência do Espírito Santo. E se a gente for dependente do Espírito Santo, nós vamos ser mais sábios. Se a gente for dependente do Espírito Santo, a gente vai usufruir de transformação. Se a gente for literalmente, se a gente andar com o Espírito Santo, a gente vai perceber mais sensatez. Cheio do Espírito Santo, nós vamos desenvolver a nossa salvação. Só o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento. Só o Espírito Santo nos faz a gente entender as coisas de Deus. Você entende, você enxerga espiritualmente por causa do Espírito Santo. Entramos no reino de Deus, usufruímos do reino de Deus por causa do Espírito Santo. Eu quero cada vez mais essa igreja, essa é a visão da nossa igreja, essa igreja que é a presença de Deus, mas essa presença de Deus se manifestando, porque é o Espírito Santo que fala para você, é o Espírito Santo que lhe transforma, é o Espírito Santo que abre os seus olhos, é o Espírito Santo que cuida da nossa vida, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, é o Espírito Santo, gente. Igreja, uma igreja que vai subir porque ela é santa, que impacta a eternidade das pessoas, uma jornada que nunca vai acabar. E essa mensagem Deus tem nos dado como igreja. Nós não somos a única igreja que prega sobre o céu, não somos a única igreja que acredita na eternidade, não somos a única igreja que fala sobre o céu, mas nós acreditamos nessa mensagem que Deus nos deu, de cada vez mais a gente ter essa consciência de que terra é sobre missão de vida, mas céu é o nosso destino, morar com Jesus Cristo. E essa mentalidade, mudar teus valores, essa mentalidade trazer paz do teu coração, essa mentalidade fazer com que você enxergue como Deus enxerga, e investir naquilo que impacta o céu. Uma igreja que avança, uma igreja que avança. Ainda tem muita coisa para a gente alcançar, pessoal. Nesse exato momento, nosso crescimento nesse ano, ou 2 anos, ou 3 anos, vai ser aquele crescimento exponencial, no sentido de que as pessoas vão ver, mas nós vamos ver transformação na nossa vida, nós vamos ver salvação nesse lugar, nós vamos ver batismo nesse lugar, nós vamos ver famílias mais alcançadas, nós vamos ver crianças sendo alcançadas, nós vamos ver mais jovens nesse lugar sendo alcançados. Essa igreja que não para na dificuldade, não para na tribulação, ela avança pelo poder do Espírito Santo, ela avança baseada na palavra que revela o Evangelho, ela avança sobre uma visão, gente. Uma igreja que tem uma visão. Só para trazer à memória o que é que a gente vê, e você vê isso também, eu vejo e você também vê. Uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Você vê também. Uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus. Uma igreja onde os jovens são atraídos pelo testemunho vivo de que a vida vale a pena a ser vivido quando estamos na presença de Deus. Você vê essa igreja, eu quero que você cada vez mais veja uma igreja sendo na maioria jovens e crianças como sinal da vitalidade de Deus.
Uma igreja que começa primeiramente nos lares, em lares sadios. Uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa os limites do domingo e acontece no dia a dia das pessoas. A adoração a Deus, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão glorificar a Deus. Isso é adoração. Uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida das pessoas, e que a coerência da vida e das atitudes fala mais do que as palavras. Uma igreja em que comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis. Não temos GC porque todo mundo tem, nós temos GC porque temos uma visão de relacionamento. Uma igreja onde é puro prazer estar nela, onde estar com pessoas é celebrado. Ela é fundamentada na transparência e integridade, que começa na liderança. Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Uma igreja que influencia as cidades através da generosidade. Uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados. Nós não temos viver porque todo mundo tem, nós temos viver porque temos uma visão de alcançar, de extirpar a pobreza e dar esperança para o pobre, para o necessitado, para a viúva. E nós temos feito isso para a glória de Deus. Uma igreja onde cada membro é servo voluntário, porque entende que esta é a natureza de Deus, servir. Voluntário não é moda na nossa igreja. Voluntário não é mão de obra de graça. Voluntário é normal. Por quê? Porque Jesus é servo. Porque quem serve vive o normal, amar pessoas. Uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados e magoados pelo legalismo e pela religiosidade. Um lugar onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e dizer: eu tenho uma igreja que vive, uma igreja que ama, uma igreja que serve. Eu vejo uma igreja, e essa igreja é a ser servideira, a nossa casa.